Eu tinha falado que tinha um arquivo que eu não tinha colocado. Mas eu coloquei um nome X, aí o Stefano falou, organizou tão bem que eu não sabia que era esse. Então já estava aqui. Ele chama Dashboard Modelo, Dash Day. E aí eu vou começar essa parte da tarde falando sobre isso, sobre um case de um treinamento. Então, além de fazer esse treinamento online que elas apresentaram aqui, eu dou treinamento em company. Então, eu vou lá no grupo da empresa, a gente vê a necessidade das pessoas e cria. E é incrível como eu sempre começo o treinamento com o frio na barriga, de o que será que vai acontecer com esse treinamento, porque eu nunca sei do que se trata, eu não chego lá com assuntos prontos, eles têm geralmente umas 3 horas de debater o que vai falar, como é que vai estar a base de dados e tudo mais, e aí depois que a gente começa a brincar com o layout. E como é que eu consigo criar um layout para uma empresa que eu nunca vi? Porque eu entro, ando e fico olhando para tudo que tem na empresa. Então eu dei o treinamento, eu tirei o logo, mas eu posso falar para vocês, eu dei treinamento na Singenta, que é da parte de agro. E aí eles mostraram um logotipo, eu já comecei a viajar no logotipo, o que podia fazer, e é soja, e milho, e plantação, e plantinha crescendo. Falei, é isso que eu vou fazer. Mas aí a gente sempre pensa em dar uma inovada. E aí as próprias pessoas que vão falando, vão dando ideia para a gente construir. Então esse é o meu mais novo baby. O curso foi agora na quarta-feira. Abre para mim, por favor, Stefan. Deixa eu abrir aqui. Valeu. Todos os dados são fictícios. E eu ia mostrar para exemplificar aquela parte de slides que as meninas fizeram com excelência aqui. De fazer os blocos, né? Para cima e para baixo. É esse carinha aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Eu fiz esse aqui pensando num que eu apresentei nas redes sociais, que foi o da CA. Eu não queria fazer com uma imagem de fundo, padrão, só para dar uma mudadinha, né? Para não fazer igual aos outros. Então eu criei com o fundo X, ó, nada a ver com nada. O logotipo da empresa é com essas duas cores. Só vou colocar aqui para foto, essas coisas, tá? E aí eu criei a paleta de cores. Não é paleta, tá? Paleta é a paleta italiana. Não, paleta é italiana, né? A paleta é de música. Paleta? Não, tem paletas. Mexicana! Ah, gente, é tudo doce. É muita nacionalidade. Eu sei que não é paleta. Paleta é de tocar instrumento. Aí aqui, deixa eu mostrar o que eu fiz. A primeira situação que aconteceu foi... eu preciso lembrar de novo de papai. Papai! Ele saiu de novo? Meu Deus, a segunda vez, coitado, que eu falo dele, ele não tá na sala. Ele vai ficar triste depois. E eu vou contar, diz que ele já chorou. Ai, que fofinho. Então, e aí ele falou assim, vamos fazer um projeto? E eu tava numa pindaíba de grana, gente, vocês não têm noção. Eu falei, vamos, projeto? Aceito. Ele falou, então, só que não é a empresa que vai pagar. Sou eu. Porque eu preciso mostrar resultado aqui. E é uma investigação do Natal de Lava Jato. Eu falei, tá. E o que a gente tem que fazer? Ele, você topa ou não topa? Eu falei, topo, lógico. Aí ele falou, vou te pagar aqui do meu bolso. Então vai ser um pouquinho. E, bom, vou falar abertamente. Todo mundo me manda mensagem perguntando de dinheiro, né? Ele falou, vou te pagar 2.000. Que é o que eu consigo pagar por um trabalho desse, já caiu no meu bolso. Falei, pai, tô aqui 0 a 0. Natal. Entendeu? Ninguém faz curso no Natal. Vamos fazer. E aí ele pegou um papel, rabiscou o que ele queria, porque ele já tinha os indicadores mais ou menos montados. E na hora que a gente terminou, começou a briga de, mas tem que ser em inglês. Karen, lembra do inglês? Tem que ser em português. Lembra que a gente bateu? Agora tem que ser em português de novo. Não, eu acho que... E aí começou uma briga. Porque cada gestor, como era uma investigação que envolvia empresas americanas, cada gestor queria fazer um idioma. E aí a primeira ideia que vem na cabeça, salva 2 versões. Né? Acredito que todo mundo já pensou isso. Faz tudo em inglês, faz tudo em português. Falei, gente, não pode ser que não tem um jeito de fazer isso automático. Aí eu falei, guarda isso aí, pai. Não conta pra ninguém. Vamos fazer um basiquinho. Chegou.
Falei, vamos fazer um basiquinho. E aí ele falou, tá bom, fechou. O basiquinho, gente. Vocês viram os basiquinhos das meninas? Com meio curso? Mais ou menos, e todas estão falando que queriam melhorar? Aí eu fiz um basiquinho. Aí ele falou, deixa comigo. Pegou o projeto, não falou nada. Falou, obrigado, acabou, fui embora. Pegou o projeto e foi para uma reunião dos grandão. Aí ele contou que chegou lá. Na hora que ele foi falar, falou assim, bom, gente, eu queria, antes de finalizar a minha parte, mostrar aqui um arquivo que eu preparei para indicadores. Coisa basiquinha aqui. Aí abriu. Aí rolou um. Né? Todo mundo, o que é isso? Aí ele começou, aqui a gente pode ver por ano, por filial, por não sei o quê, e todo mundo pirou. Aí ele me joga uma pros caras assim, gostaram? Ótimo. Acabou a reunião, vieram falar com ele da equipe dele. Cara, como é que você fez isso? Ele falou, eu fiz. Mas, pra ficar melhor, aí a gente tem que pagar a segunda fase. Entendeu? Só me ligou e falou, vai ter uma segunda fase que vai custar 5 vezes isso. Falei, como assim? E tá barato. Tá barato, gente. Quanto custa para uma empresa ter a visibilidade para uma reunião nível diretoria? Quanto custa um ERP, um sistema que vai moldar e te dar apresentação? Eu não falo mal de nenhum software, mas a vantagem e facilidade que a gente tem com Excel é mostrar isso aqui em qualquer versão. Alguém que trabalha com QuickView? O que mais que tem para apresentação hoje? Tableau. Quem é de Tableau aqui? São ferramentas fantásticas, porém o nível de personalização que a gente tem e a facilidade de estar no Excel sem ter que investir num software novo é o que faz a diferença. E aí eu tive a ideia de fazer o bilíngue. E agora eu monto, toda vez que eu vou num curso, eu falo, vocês são uma multinacional, que tal ter um dashboard bilíngue? Não é verdade? E eu vou mostrar para vocês a ideia que eu tive aqui, como é que eu montei. Bom, seguindo aqui, imagem, segmentação de dados, e aí eu peguei uma imagem para representar aqui no cantinho, para contextualizar essa situação. Aqui a gente vai trocando. Esse é um gráfico de linhas sem linha. Não é um gráfico de dispersão. A primeira vez que a gente atualiza, ele sempre vai um pouquinho mais devagar. E nesse gráfico aqui, a gente ia fazer 2. Um para volume e um para faturamento. E aí eu montei um que pode ver os dois. Um para volume e um botãozinho de faturamento. Como é que eu mudo para baixo? Pelos botõezinhos, que são hiperlinks. Então, já para fazer o gancho e explicar como é que eu fiz isso, sabe hiperlink? Hiperlink. Botão direito, hiperlink. É isso. Só que eu montei um que vai direto para a célula de baixo. Esse aqui tem o nosso famoso velocímetro. Só para esclarecer, existem 2 tipos de velocímetro. Eu não uso de seno, cosseno e tangente. Deus me livre. Já viu esse na internet? De seno, cosseno e tangente? Sabe por quê? Porque o de seno, cosseno, ele não fica... Porque não dá para perceber muito, mas essa aqui era um pedacinho de pizza, né? E ele deixa fazer com seno e cosseno o bolinha que vem com uma setinha para cá. Mas eu sempre voto pelo jeito mais simples, né? Então esse daqui é mais simples. O mapa dá para usar em qualquer lugar. O objetivo é esse, que qualquer versão do Excel consiga visualizar esse mapa. E aqui temos a plantinha crescendo, porque era da área de agro. Vou falar dela também daqui a pouco. Como era um treinamento, não deu tempo de fazer muita coisa. Na verdade deu, né, gente? 2 telas em 16 horas. E esse daqui foi o que eu mais gostei. É uma colheitadeira, é isso? Ó. Deixa eu atualizar aqui. Na hora que a gente mais tá, né? Ai, que amor. Ele vai colhendo, ó. E vai ficando clarinho. E a ideia foi de uma aluna que trabalhava nessa área. E ela falou, eu já vi em algum lugar. Falei, se você já viu, a gente vai ter que fazer. Né? Esse é o problema das pessoas. Eu vi, alguém fez. Aí dá um comichão. Você fala, meu Deus, eu vou ter que dar um jeito de fazer isso. E essa era a ideia que eu queria mostrar para vocês. Desse daqui, antes de partir para a próxima palestra.
Deixa eu falar sobre esse português e inglês. Eu vou dar o caminho das pedras da ideia que eu tive. Não existe um recurso no Excel que você aperta e ele traduz. Não existe. Eu criei isso daqui. Recebi uma mensagem no LinkedIn falando, existe sim, segue link. Era no Google Sheets. Não trabalhamos com Google Sheets. Porque a programação é diferente, os recursos são diferentes, dá para fazer coisas diferentes. Não é melhor nem pior. Mas esses detalhes não dá para fazer. O que eu fiz? Criei uma planilha de tradução. Nossa, mas eu vou ter que traduzir o quê? Todas as palavras do seu dashboard, tipo 6. O dashboard não é um livro. Ele vai ter os principais nomes. Lembrando que o que é traduzido? Título. Base de dados não se traduz. Se veio janeiro, vai continuar janeiro. Tá bom? O que você poderia traduzir? O dinheiro. Clicou nos Estados Unidos, ele já muda e faz a conversão para o dólar. Já vai para a internet. Cadê o Power Query? Já vai para a internet, pega o valor do dólar, já traduz, já tá bonitinho. Aqui é uma base fixa, com tudo em português. Fixa, com tudo em inglês. E essa aqui é variável, com o idioma que o cara quiser. E aí, o que muda, faz aqui um C. Uma funçãozinha simples. Se nessa amarelinha tiver escrito português, pega cultura. Se tiver escrito inglês, pega crop. Certo? E aí eu fiz uma macro. Caramba, macro! Eu fiz uma macro e falei assim, gravando. Vim aqui e escrevi português. E acabou. Dei stop na macro. E aí eu fiz outra macro, que vem aqui e escreve inglês. E acabou a macro. E aí eu coloquei essas macros para serem disparadas nos botõezinhos aqui de cima. Ó, crop, season. Clica aqui, cultura, safra. E, gente, isso aqui você fica tão famoso de fazer um negócio bilíngue. Vocês não têm ideia. Então, é uma dica para você que trabalha com planilhas em outros idiomas. Podia ser en espanhol. Imagina deixar 3 aqui. Chiquérrimo. Aí eu vou contar para vocês que em breve estarei dando treinamento para los hermanos argentinos. Chiquérrimo, né? Fiquei feliz. Obrigada. Vai gastar, né? Tem que gastar. E agora eu vou falar para vocês sobre gráficos. E para analisar os gráficos, eu vou usar a famosa biblioteca de dashboards. Não existe, na minha visão, não existe dificuldade nenhuma para inserir gráficos no Excel. Contanto que você tem uma base, você seleciona e vai no inserir e escolhe um gráfico. Certo? Mas a dificuldade que a gente encontra é qual é o melhor gráfico para cada análise. Como escolher o seu gráfico? Pensando que a gente está trabalhando em dashboards, os gráficos têm que trazer resumo. Resumo de 50 itens não é resumo. Certo? Mas o chefe quer. Não tem chefe que mostra 50 no dashboard. Então a primeira ideia é, se passou de 10 itens para mostrar na análise, coloca os seus 50 itens numa planilha separada chamada detalhes. Não dentro do seu dashboard. Senão ele passa a ser um relatório detalhado e não vai ser um gerencial. Concorda? Imagina. Quantos chefes pedem tabelas em dashboard? Não, quero a tabela com 50 maiores. Não, então vai na base e filtra. Mais fácil. Tá. Que gráficos que a gente está proibido de usar? Gráficos que as pessoas não entendem. Radar. Bolhas. Superfície. Dispersão. Até que vai. O que na escola te ensinam sobre gráfico? Mostrou um gráfico nas coluninhas. Coluna, barra, linha e o amado pizza. Como o chefe adora gráfico de pizza, eles gostam muito. O chefe gosta muito de gráfico, né? Qual que eu gosto mais de todos? O rosca. Eu acho o gráfico de rosca muito mais chique do que o de pizza. E eu gosto das possibilidades que ele nos traz, tá bom? Quais são as regras? Vocês vão receber também um material sobre isso, com as dicas dos melhores gráficos. Quais são as regras? Gráfico de pizza e rosca, no máximo 5 fatias. Tenho 10, usa outro. Tenho 50, não põe no dashboard. Lembra? Não coloque. A gente fala plotar, né? Não plote no seu gráfico.
Preciso comparar coluna, barra e pizza e rosca. Qual que eu não uso para comparar? O linha. O linha a gente usa para fazer evolução temporal. Então, mês a mês, ano com ano, semana, safra, colheita, como eu estou mostrando aqui, por exemplo. Mas como é que a gente pode aplicar isso de uma forma inovadora? Então, eu vou mostrar isso agora com a biblioteca. Eu não vou conseguir mostrar todos para vocês, mas eu quero alguns especiais para poder apresentar. Ai, sabe o da Lava Jato? É esse. Mas fez um sucesso aqui, gente. O cara escolhia aqui qual que era o projeto. Agora o papai tá aí, né? Cadê? Ah, chegou. Lembra, papai? Ó, a gente escolhia aqui. Aí, e pior, não tinha um número de dinheiro. Era só investigação. Quantos investigados? Quantos não foram investigados? Então a gente pensa que é tudo dinheiro no dashboard, né? Não, era um monte de contagem, só contagem. E aí ele vai mostrando o gráfico. Gente, linha para período e coluna. Esse não teve jeito, tinha que colocar tudo aqui, enfim. Mas não tem segredo. Gráficos mirabolantes. Rosca também é para processo, essa parte é toda jurídica. Esse aqui foi o primeiro, sim, eu já tenho vergonha dele. Se você não tem vergonha do seu primeiro dashboard, você tem algum problema. Tem alguma coisa que está errada. É que nem vídeo. Se você gravou um vídeo, eu estou no YouTube. Se eu não tiver vergonha do meu primeiro vídeo, tem alguma coisa errada. Amigas, eu gravei 18 vezes o Olá, bem-vindo ao meu canal. 18 a 19 vezes. Eu falava, não, tô gorda. Ai, pisquei. Ah, não, olá não, vamos falar oi. Era muito difícil. Então esse daqui foi para a área de segurança. E eu não tinha a menor noção de cores. Joguei a cor que eu achei que combinava e fez um sucesso. Sucesso. Hoje eu olho e falo, que carnaval que é esse, gente? Mas tudo bem. Deixa eu pegar os que eu quero exemplificar, que eu não usei muitos gráficos. Esse aqui. Eu adoro esse aqui. Ele não tem quase nada de gráfico. Ó, dados apresentados. E aqui eu fiz um indicador no lugar de um gráfico. Em vez de colocar o gráfico de sim e não, eu fiz acender a luz. Então, se batesse a meta, aparecia esse cara aqui. Se não batesse a meta, ele desaparecia. No que eu vou mostrar para vocês na hora de construir o dashboard, eu vou falar como é que eu fiz. Esse de bateria aqui, sabe o que é isso? É um gráfico de coluna. Só que na frente tem uma imagem transparente que parece esse recarregador aqui de baterias. Mas é um gráfico de coluna. A amarelinha cresce e diminui. E esse aqui que eu adorei, que é o gráfico da vaca. Alguém consegue enxergar uma vaca aqui? Eu sempre vi uma vaca aqui. Pai, eu sempre vi uma vaca aqui. Ninguém? Ah lá, eu olhava na estrada e falava, gente, por que fizeram isso em formato de vaca? Qual é o sentido? De criança eu sempre pensei nisso. E aí eu pensei, como é que eu vou fazer? Ah, entendeu? É uma vaca. E aí eu pensei, como é que eu posso fazer um gráfico que todo mundo entenda e que mostre evolução? Bom, se não é evolução de tempo, é para analisar performance, certo? Então ela tem que crescer de 0 a 100%. Sempre que a gente fala de performance, é 0 a 100%. Então aqui, o filtro que eu fiz lá em cima me mostrou 21%. Esse é um gráfico de barras. Barra. Só que dentro da barra eu coloquei o desenho de um rainho. Aí a barra cresce e parece que o raio cresce. É o mesmo sentido da plantinha que cresce. E um desenho muda todo o jogo. Você fica o cara do Excel. Que fez um raio, né? Na verdade. Então esses gráficos aqui são análises de performance. Eles não comparam nada com nada. É 0 a 100%. Beleza. Na mesma família tem o velocímetro. Também é um gráfico de performance. De 0 a 100%. Deixa eu ver o que mais. Os mais fofos. Eu acho que esse aqui é o mais comentado na internet. E quando eu chego e falo assim, que você vai aprender a fazer isso aqui, a pessoa pira. Vamos analisar esse gráfico.
Comparação da bilheteria dos episódios. Colunas. Ok? Todo mundo sabe fazer, não sabe? Barras, só pra ficar diferente. Que é de dinheiro. Que outro gráfico eu fiz? Nenhum. Como é que eu consegui ganhar reconhecimento com um trabalho desse? Com cor. Cor e ícone. Que eu peguei do Papai Google. Não é verdade? Mas gráfico não. Deixa eu ver gráfico nesse. Olha lá. Ai, lembra, gente. A gente se conheceu quase sempre nesse, né? Olha lá. Não é um gráfico, é um comparativo. Quer dizer que não é só gráfico que te ajuda a mostrar as coisas. O Senna e o cara que estiver competindo com ele. Só de deixar maior e menor, ele mostra graficamente que um é mais importante que o outro. Aqui, não fujo quase nunca, ó. Coluna. Coluninha, uma comparativo com a outra. Vamos ver esse aqui. Esse eu gostei também de ter feito, ó. Esse aqui, mesma coisa, gráfico de coluna, só que eu coloquei uma camisa em cima. Mas eu não fui para um rosca não, dispersão, radar, não fiz nada mirabolante. Deixa eu ir para os outros que eu sei que estão mais para baixo. Esse aqui. Ó, linha, evolução. Para mostrar como é que tá dentro daquele período. Eu sempre procuro colocar um ícone diferente, que as meninas também mostraram aqui no concurso, para mostrar o mês que a pessoa está escolhendo. E sabe por que eu faço isso? Porque eu já sofri na frente apresentando trabalhos, e eu usei o laser point. E eu fiquei nervosa. E deu tremedeira. E eu fiquei assim. Já viu alguém assim? Fica tadinha, tá super nervoso. 5, você viu, né? Então, em vez de usar o laser point, o cara clica no mês... E aqui já está representado. Mas é um gráfico de linha. Ó, coluna. Então vai ser difícil. Acho que aqui nenhum eu criei com gráficos mirabolantes. Alguém perguntou qual que era o da Coca. Esse é o da Coca. Vamos ver quais gráficos tem nesse. Linha, evolução, comparativo e o famoso gráfico que enche o copo. Que está na internet também. E aí eu enchi o copo de Coca-Cola. É um gráfico? Sim. Que é um gráfico de colunas, que também vai crescendo. Então, eu quero mostrar para vocês que para esse assunto, menos é super ultra mais. Nesse aspecto aqui, o menos sempre vai ser mais. Ó, eu abuso sempre de gráficos com imagens, que falam muito mais, né, do que os gráficos mais avançadérrimos. Outro gráfico de linha. Deixa eu ver aqui para baixo. Cauã deixou um tom melhor aqui? Sim. Quem vota que sim? Ai, meu Deus. Vamos voltar. Esse aqui era de uma empresa que trabalhava com células, análise científica. Eu coloquei o DNA aqui. Pronto, é um gráfico de barras. Nada demais. Gráfico de rosca. Olha, isso aqui eu gosto de um gráfico de rosca. Eu faço muito. Em vez de eu mostrar um gráfico de rosca com 4 partes ou 5 partes, eu crio ali separados. Cada um comparando com ele mesmo. É uma demonstração do mesmo gráfico, mas faz uma composição legal. Eu faço isso com masculino e feminino quase sempre. Acho que tem aqui o da C&A, que eu falei agora há pouco. Aqui, ó. Que eu fiz esse daqui, e para ajudar coloquei o símbolozinho, tá vendo? Como é uma empresa mais modernex, eu consegui usar mais. E foi daí que eu tirei essa ideia. Ai, mas eu acordei com essa ideia. Gente, vou contar para vocês. Eu tava num dia... Sabe dia de período hormonal complicado? E eu fui trabalhar arrastado, assim. Aí cheguei lá 12 assim, ó. Falei, que bom. Vou ter que dar o meu melhor mesmo assim, né? Aí fiz o treinamento e tal, tudo cinza. Cinza, sem cor, sem amor. E eu pensando, que imagem de fundo que eu vou colocar? Vou pegar C&A e vem o logo da C&A. Um fundo de pessoas com roupas coloridas, aí ficava muito poluído. E tava cinza. Fui pra casa e fiz a melhor coisa que eu podia fazer. Dormir. Não é? Quantas vezes você dormiu e acordou falando, gente... Cheguei no outro dia e falei, não acredito, foi eu que fiz isso? Mas coisa sem graça, vamos pôr uma foto aí. Só que eu não queria atrapalhar o que eu já tinha feito. Eu tive a ideia de fazer uma composição com uma foto. Que eu apliquei também pro pessoal da Singenta. Então, você fez foto porque é moda.
Não, Syngenta é agro. E aí eu peguei alguém lá no campo, trabalhando. E o sucesso que essa menina me fez nesse dashboard, vocês não têm ideia. Ela manja muito. E eu sei que é por causa da foto. É por causa da foto. Depois é por causa do bigodinho da boquinha. Entendeu? É o layout. Mas gráfico por gráfico, o gráfico que enche o copo preencheu a casa. E o gráfico de coluna, só que tem uma bolinha aí pra mostrar que é dinheiro. Tá? Qual é o objetivo dessa biblioteca? Fazer, ó. Tá rolando isso? Tipo, nossa, no meu eu posso usar isso, no meu eu posso usar aquilo. O objetivo é fazer o quê? O Stefano me zoa por causa dos barulhos, que tudo faz barulho. Fala isso, vai aqui, ó. Pum. Puf. Ó, esse aqui peguei um só, mas continuei com a menininha. Deixa eu ver. O que mais eu tenho aqui? Esse fez um sucesso e eu não tenho um gráfico aqui. Nenhum gráfico. Só tem imagem vinculada. Que muda o número, muda a porcentagem. Isso aqui não cresce a bateria. Ele mostra qual foi concluído, qual ainda está pendente. Não tive nem dificuldade de fazer gráfico que preenche nada. Foi só um ícone para demonstração. Ali do outro lado a mesma coisa. Um ícone para separar aqui as bolsas, mas são todos números com formas vinculadas. Quer dizer que nem só de gráfico viverá o homem, não é verdade? E essa história de... Ai, faz um radar. Ouviu, Luiz Gustavo? Queria que eu fizesse um radar ontem. Mas eu provei... Eu não posso dar spoiler, daqui a pouco eu conto. Que dá pra gente fazer menos é mais dentro dos gráficos.